Meus irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, que nos narra uma triste história da perda da batalha do povo de Israel para o povo filisteu num primeiro momento. Mas eu também gostaria de, antes de mostrar o porquê da perda da batalha, mostrar-lhes uma opção de que a palavra de Deus ou os símbolos que representam a Deus, eles não podem ser manipuláveis em situações nenhumas se Deus não estiver presente de verdade com o seu povo. E é o que acontece na narrativa do capítulo 4, que tem raízes já no capítulo 1 de 1 Samuel. Mas eu gostaria de ler o versículo do capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livres da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Eu gostaria de ler um pouco mais abaixo dos versículos 10, que diz assim: Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha o homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entretanto, pôs aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Queridos irmãos, temos aqui diante de nós um relato de que o povo de Deus foi vencido numa batalha diante dos seus inimigos daquela época, que era os filisteus. Os filisteus, eles dominavam aquela região porque eles tinham o monopólio do ferro, ou seja,
eles eram muito mais avançados do que Israel no que diz respeito a armas, a ter como sua ferramenta de guerra situações e armas muito mais avançadas do que o povo de Israel. Perceba que Israel sai a pelejar contra os filisteus, mas a palavra de Deus em Samuel vai dizer que o povo perde a batalha. E então os anciãos, sem consultarem a Deus, mandam chamar o símbolo de Deus, ou aquilo que era para eles a presença de Deus, que era a arca do Senhor, que representava a sua presença em Siló, que representava o lugar de adoração e de culto a Deus. Eles acreditavam, portanto, que se levassem aquilo que representava Deus ao campo de batalha, eles seriam vitoriosos. Mas o que causa estranheza é que quando a arca de Deus chega, há um júbilo que até o texto vai dizer que os filisteus se assustam, temem, porque sabem que o Deus de Israel é um Deus poderoso e relembra o que ele tinha feito para livrar Israel do Egito, mas eles são então encorajados a não temerem e a continuar, mesmo que diante daquele júbilo grande eles fossem capturados ou que eles perdessem a batalha. E a história nós lemos aqui, mesmo com a arca no meio do arraial do povo de Israel na batalha, com os seus sacerdotes Ofni e Finéias, Israel perde a batalha, os seus sacerdotes são mortos na batalha e o povo de Israel fica assombrado, porque ele não sabe o porquê isso aconteceu, porque eles acreditavam que Deus iria intervir de forma sobrenatural através do seu símbolo de poder, do seu símbolo de demonstração, que era a Arca da Aliança, que estava em Siló, sob o domínio do sumo sacerdote Eli e dos sacerdotes, seus filhos, Ofni e Finéias. Perceba que antes de se dar essa situação, a Bíblia vai dizer que tanto Ofni e Finéias eram sacerdotes levianos. Eles viviam de qualquer forma, não respeitavam os rituais de Deus, tomavam aquilo que era de Deus. Eles eram o que a Bíblia chama de filhos de Belial. Eles não respeitavam o chamado, eles não respeitavam o povo, o que também por consequência gerou no povo um descontentamento e um desprezo nas coisas que diziam respeito ao próprio Deus e ao próprio Senhor. E o que nós, diante dessa palavra, podemos tirar de aprendizado para nós nos dias de hoje? Primeiro, que embora a gente possa ter como símbolos de Deus, a nossa Bíblia, a nossa oração, a nossa ida ao culto, a nossa comunhão entre os irmãos, o nosso júbilo, que é ouvido a quilômetros e milhares de quilômetros, a ponto de pessoas reconhecerem o júbilo que damos ao nosso Deus. Se a gente, na semelhança do povo de Israel ou dos sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias, não estivermos conforme diz a palavra de Deus, nós entraremos numa batalha já derrotados. Nós já entraremos numa guerra
sabendo que para nós não há esperança, ainda que possamos, no meio da luta, mandar chamar aqueles que julgamos ou aquilo que julgamos ser o poder de Deus vivo em que nós podemos ter, por exemplo, a nossa Bíblia nas nossas mãos, ou então aquilo que julgamos, o óleo ungido que foi consagrado no monte, em que nós depositamos fé na simbologia do óleo. Mas se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus, não há símbolo religioso que vá dar jeito, não há oração religiosa que vai resolver o nosso problema, não há Bíblia lida que vá resolver as nossas situações e as nossas guerras, porque se Deus não for servido como Ele deve ser, não adianta nos entrar numa batalha, numa peleja, clamando pelo nome de Deus, sem saber o que Ele quer de nós, sem saber o que significa ser verdadeiramente povo de Deus. Os nossos sacerdotes ou os nossos pastores, se não souberem o que são chamados para fazerem, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel e com Ofni e Finéias. A derrota será vergonhosa, e aqueles que nós dizíamos que iríamos vencer, que Deus nos daria a vitória, serão eles que irão mostrar para nós que vitória sem a presença de Deus, como povo de Deus, como igreja de Deus, não existe. O que se há, na verdade, é o grito de júbilo daqueles que dizem viver, mas estão mortos. Não adianta nos usar, portanto, símbolos que nós damos valor e acreditamos que Deus por isso operar, se de forma alguma o nosso coração se converter ao Senhor verdadeiramente. Só há uma esperança para nós: convertermos-nos a Deus e aceitarmos as palavras de Deus. Porque quando o texto prossegue, Samuel chama o povo ao arrependimento, e eles reconhecem que pecam e pecaram contra o Senhor. E Samuel manda tirar do meio deles todos os deuses que eles tinham, e eles jogam fora os deuses, ou seja, aquilo que eles davam importância e que dividia o espaço de adoração com o próprio Deus, para que então, depois de arrependimento, houvesse perdão e Deus fosse novamente a favor do seu povo. Uma segunda situação nos ensina essa passagem que eu acabei de dizer. Só há esperança para nós se lançarmos fora tudo aquilo que divide a nossa adoração e submissão a Deus. Deus tem que ter a primazia na nossa vida, na nossa casa, na nossa adoração, naquilo que damos a Ele, naquilo que prestamos a Ele e naquilo que somos diante dEle. De outro modo, não haverá para nós esperança de dias melhores. Lancemos fora tudo aquilo que nós sabemos que está em desacordo com a palavra de Deus. Nos arrependamos então, para que então porventura Deus nos perdoe e faça de nós de novo igreja triunfante, povo seu, aquele que clama por Ele e Ele ouve. Porque essa passagem vai nos dizer que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que se alcança a benevolência de Deus, dizendo-se povo de Deus. Ser povo de Deus é saber o que isso significa e se submeter à sua palavra
e se submeter aos seus preceitos e aquilo que Ele disse a nosso respeito. Se você foi abençoado por essa palavra, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever aqui no canal, seguir as nossas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Espero que o Espírito Santo e essa palavra fale a você ainda mais e que Deus em Cristo te ilumine. Tenham todos a paz do Senhor Jesus.